A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Para mim, motivo de grande alegria estar louvando e exaltando o nome do Senhor, daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. A Deus entregar aqui o meu tributo, o meu sacrifício. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez fazer menção do seu santo nome. Venho de São Paulo, cumprindo o ID de Deus, não esperava chegar aqui para em Umuarama. A minha virada foi uma virada abençoada na sede, tive o prazer de conhecer o pastor Percy Fontoura, creio que seja o pastor presidente, que Deus possa abençoar. Quero aqui louvar a Deus também pela vida do Bruno, que estendeu o convite, líder, que Deus abençoe, ao pastor Marcos, anjo da igreja, que está nos confiando este microfone. Não seria fácil entregar para uma pessoa que vem de fora assim, mas Deus achou graça e nesta noite eu quero louvar e bendizer o nome dele. Não posso esquecer também de deixar a bênção do meu pastor Alberto Vidal. Sem a bênção dele, não estaria aqui. E sem debaixo das suas tutelas, dos seus cuidados, não chegaria aonde eu cheguei. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra ela junto comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14. Livro de Mateus, capítulo de número 14. Enquanto você procura, você vai adorando com a sua boca, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus tem uma mensagem abençoada para o seu coração. Mateus, capítulo de número 14, seu verso de número 27. Aleluias. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: Jesus, porém, logo lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Jesus, porém, logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem sabe agora neste momento você deve estar com um ponto de interrogação, perguntando o que será ministrado nesta noite sobre o teu coração. Mas quero aqui hoje deixar algo marcado sobre a sua vida, que da mesma forma que você entrou para dentro desta porta, você não vai sair. Deus tem uma palavra de esperança, de cura e de libertação para a tua casa, para a tua família, para a tua vida e para o teu ministério. Palavra esta que fazemos bom uso da parte do Senhor Jesus Cristo. É a palavra que nos restaura, palavra que nos transforma, palavra que nos fortifica, palavra que restitui. Este é o poder da palavra. A mesma palavra que se manifesta em Mateus 4:4, aonde eu vejo Jesus dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta mesma palavra eu encontro Isaías dizendo que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, antes ela cumpre tudo aquilo que fora dito nela. Nesta noite eu já quero que você levante as suas mãos para o alto e diga para o seu irmão que está do seu lado: hoje a palavra do Senhor, ela vai de encontro ao seu coração. Mesma palavra que se manifesta em Hebreus dizendo que a palavra de Deus, ela é mais afiada que espada de dois gumes e tem o poder de penetrar na divisa da alma, de juntas, ossos e medulas, e ela é apta para discernir o seu coração. Hoje, nesta noite, eu já quero deixar sobre a tua vida dizendo que hoje o Senhor está vendo
sabendo a intenção do seu coração. Se nesta noite você veio louvar, bendizer e glorificar o nome de Cristo como eu vim, se prepara, porque hoje é o dia da tua vitória. Pode ser que aqui você esteja vendo nós em pequenos números, mas também entendo que aonde houver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, ali ele está presente. Então eu já quero te dizer nesta noite que a presença do Senhor já está neste lugar. E se você já pôde sentir a presença de Deus, já pôde sentir o tocar do divino, levanta a sua voz e glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Palavra a qual acabamos de ler. O texto sagrado nos relata uma das histórias mais belas que eu posso ver no Novo Testamento. Outrora eu posso entender aqui que no Novo Testamento está se cumprindo aquilo que os profetas vêm dizendo no Antigo Testamento, que haveria de vir aleluia, que esmagaria a cabeça da serpente, um menino chamado Jesus. E quando falamos de Jesus, o nosso coração enche de gozo. Quando falamos de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. Talvez eu perguntasse para os irmãos aqui, aleluia, quem é Jesus? Muitos saberiam dizer, aleluia, muitos descreveriam, aleluia, sua pessoa. Jesus, o homem que operou milagres, Jesus, o homem que operou prodígios, maravilhas, e até aquilo que era impossível na ótica humana, ele fez se tornar possível, ressuscitando um homem, aleluia, que há 4 dias estava morto, aleluia, e chamou pela sua voz dizendo, Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu para fora. Este mesmo Jesus, aleluia, que operou no passado, é o mesmo Jesus que opera no presente. Você, quando falamos de Jesus, aleluia, eu atento os meus ouvidos, pois quando Jesus estava em terra, quando Jesus começou a exercer o seu ministério, obviamente entendemos que Jesus não fez nada sozinho, antes tinha com ele acompanhado 12 discípulos. Eu disse 12 discípulos, então Jesus não estava só. Ora, quando vejamos bem que Jesus está andando, fazendo a sua obra, Jesus está a caminho a ensinar, e aonde Jesus chega, aonde Jesus coloca a planta dos seus pés, alguma coisa diferente tinha que acontecer. Aonde Jesus andava, os discípulos estavam atrás, e aonde Jesus se dirigia, alguma coisa acontecia, aleluia, alguma coisa tinha que diferente acontecer. Não ficava apenas a sua presença, obviamente o seu poder era manifesto. Aquele que não via passava a ver, aquele que não ouvia passava a ouvir, aleluia, aquele que não falava, falava agora, aleluia. Ou tinha algum membro do seu corpo atrofiado, ou tinha alguma deficiência em especial, apenas com o tocar das suas mãos ele sarava. Você vai entender o que eu estou querendo te dizer, aleluia. Nesta noite Jesus de Nazaré já está presente neste lugar, aleluia, e ele está passando. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua angústia, seja qual for a macela de defeito que acompanha, a presença do divino já está acompanhando e já está com a mão estendida, aleluia, nesta noite para te abençoar. Se nesta noite você veio em busca de ouvir a voz de Deus, glorifica e exalta o nome do Senhor, aleluia. Então eu entendo aqui que aonde Jesus acompanhava, aonde Jesus andava, aleluia, alguma coisa diferente acontecia. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. Preste bem atenção, no capítulo de número 14, aleluia, ele vai começar narrando a morte de João Batista, e logo em seguida ele começa a manifestar, aleluia, a história, aleluia, da primeira multiplicação de pães e peixes. Você vai ver, aleluia, que aonde Jesus andava, eu disse aonde Jesus andava, grande multidão se alojava, e por se
multidão se alojar, aleluia. Agora a Bíblia nos relata que eles estão no lugar deserto, que eles estão reunidos, aleluia, num lugar de distância, e Jesus está ensinando, Jesus está doutrinando o povo, Jesus está falando, aleluia, ensinando os discípulos, e os seus discípulos estão atentos. Pois bem, já chegada a tarde da noite, os seus discípulos se manifestam e estão dizendo a Jesus: Jesus, despede a multidão, aleluia, porque já está ficando tarde, aleluia, e eles precisam de comer, eles precisam saciar a sua fome. Despede-nos, Jesus. Então Jesus, com a sua sabedoria, aleluia, já entendo que ele está manifestando o poder dele, com sua sabedoria olha para os discípulos e diz: por que não dás voz de comer a eles? Aleluia. Então alguém se manifesta dizendo: Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Nesta noite, eu não sei como é que você está, ou como você chegou, aleluia, ou o que é que você tem, mas eu quero te dizer que é neste pouco, aleluia, mesmo que você acha que seja difícil, impossível, aleluia, Deus vai manifestar o poder dele, aleluia, e o que Deus vai colocar sobre as suas mãos, aleluia, será algo tão grande, tão tremendo, que todos que estão à sua volta vão ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida, e você vai cantar o hino da vitória, dizendo: quão grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estou alegre. Hoje, se você está alegre na presença do Senhor, levanta a sua voz e glorifica, exaltando ele bem forte, aleluia, aleluia. Então Jesus agora pega o pão, aleluia, levanta para os céus e dá graça, e alimenta a multidão. Logo em seguida Jesus chega aos discípulos dizendo: olha, Senhor, aleluia, Jesus chega aos discípulos dizendo: olha, entre vocês no barco e passe para o outro lado da banda. Jesus deu uma ordem para os discípulos, dizendo para que eles passassem para o outro lado da banda, e Jesus disse: vocês vão, mas eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Vocês estão indo, mas eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Pois bem, os discípulos obedeceram a voz do Senhor e estão entrando mar adentro, estão navegando para dentro do mar. Então agora a Bíblia vai dizer que os discípulos já estão longe, aleluia, e Jesus está na terra, Jesus está despedindo a multidão. Então a palavra de Deus começa a me narrar, aleluia, que os discípulos, aleluia, estão dentro do mar adentro, e começa a sobrevir a tempestade, começa a chover, aleluia, de forma que o barco balançava de um lado para o outro, e Jesus está em terra, aleluia, subindo ao monte para orar. A Bíblia diz que por volta da 4ª vigília, aleluia, Jesus está vendo, Jesus está orando, e ele toma agora uma posição, e indo de encontro, aleluia, sobre os seus discípulos que estão mar adentro. Aleluia, você já vai entender o que eu quero entregar hoje sobre o seu coração. Aleluia, você recebeu uma ordem do Senhor, e ele está dizendo: vai. Aleluia, se Deus está falando para você, meu irmão, para você ir, é porque ele mesmo está se responsabilizando e está dizendo: pode ir, porque aonde você for, a minha presença e os meus braços vão te acompanhar. Aonde você colocar os teus pés, aleluia, a minha presença irá contigo. Ora, será que no meio da tempestade conseguimos adorar? É muito difícil adorar. Quem sabe os discípulos não se lembraram, aleluia, não se lembraram, aleluia, de Jesus, porque estavam, aleluia, com medo da tempestade. Então Jesus agora vem caminhando, aleluia, sobre as águas, e ele está andando sobre as águas, e um dos seus discípulos deve ter olhado, deve ter visto de longe, e estão dizendo: o que é aquilo? Está vindo alguém, aleluia, alguém deve ter dado um cutucão, e deve ter falado: não, não está vindo ninguém, olhe bem direito, está vindo alguém, aleluia, é um fantasma, aleluia, vamos perecer, para nós acabou, para nós esquecer
esquecemos, aleluia. Alguém está dizendo para você, aleluia, para você acabou é seu fim, mas eu vejo a voz do Senhor se manifestando de longe e está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando ele está dizendo, aleluia, sou eu, na verdade no original ele está dizendo: eu sou, eu posso, eu faço, a minha mão, aleluia, pode. Aonde a sua não alcança, a mão de Deus alcança. Aonde a sua mão não vai, a mão de Deus vai. Aonde a sua mão não chega, a mão de Deus chega. Aleluia, aleluia. Onde a medicina, aleluia, homens não podem te tocar, a mão de Deus toca no profundo e no oculto e no escondido do homem. Por isso eu estou te dizendo, aleluia. Alguém está dizendo, aleluia, é um fantasma, mas a própria voz do Senhor está se manifestando, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele está vindo de encontro, aleluia. Você pode estar passando luta, pode estar passando perseguição, pode estar passando tormenta, dificuldades, calúnia, mas a mão de Deus está se manifestando. O grande eu sou, aleluia, já está se levantando ao seu favor. E se você já está vendo o seu milagre, Deus se levantando ao seu favor, levanta a sua voz e glorifica o nome do Senhor. Ei, escute que eu vou mais além, aleluia. Então agora, aleluia, eles estão dizendo: é um fantasma. E Jesus se manifestou dizendo: sou eu, aleluia, tem de bom ânimo, eu estou a caminho de vós, aleluia. Parece que eu vejo um homem ousado. Talvez eu falasse dele aqui agora, muitos conseguem descrever o seu nome, Pedro, aleluia. Quem era Pedro? O que diria de Pedro? Aleluia, um homem, aleluia, que deu trabalho, um homem, aleluia, que teve problemas, aleluia, problemático, mas nem por isso o Senhor deixou de estender a sua graça sobre a vida dele. Por isso que eu entendo que a Bíblia diz que ele pega as coisas loucas, aleluia, dos mundos e confunde as sábias. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então Pedro olha, aleluia, dizendo: olha, Senhor, se tu é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor que está dirigindo, se é o Senhor que está aí mesmo, manda eu ir contigo. Aleluia. Jesus, aleluia, não responde, não pensa duas vezes. Vem, Pedro, pode vir. Mais uma vez eu vejo o Senhor dando mais um, aleluia, dando mais um sinal para você, aleluia, dizendo: pode ir, porque eu vou ser contigo, a minha presença vai te acompanhar. Agora particularmente Jesus está dizendo: vem, Pedro, pode vir, que eu estou te dando a garantia, aleluia, eu estou te tirando a dúvida e vou mostrar para você que eu sou Deus. Vem, Pedro, pode vir, filho. Então a Bíblia diz que Pedro agora, aleluia, Pedro agora levanta, aleluia, e ele levantando do barco, coloca os seus pés e começa a dar passo sobre passo. Ei, escute algo da parte do Senhor. Quando Jesus disse para os discípulos entrar no barco, aleluia, então é porque os discípulos estão obviamente andando lado a lado com Jesus, estão andando tete a tete com Jesus. Mas escute, não significa, preste bem atenção, aleluia, os discípulos receberam uma ordem, entraram mar adentro. Então eu quero abrir um parênteses nessa noite e deixar bem claro para você que andar com Jesus não significa que você não vai passar luta, que andar com Jesus não significa que você não vai passar prova, que andar com Jesus não significa que você vai passar dificuldade, que andar com Jesus não significa que você não irá passar os problemas do dia a dia. Você passa luta, passa prova, passa perseguição, o cansaço do dia,
dia, a fraqueza, a preguiça, ou algo assim, mazelas e tais. Mas eu quero te dizer nesta noite, aquilo que Jesus deixou bem claro, dizendo: filhinhos, neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vai vencer. Deus estava decretando, Ele está decretando a sua vitória. Você está passando luta, mas Ele está garantindo a vitória. Você está passando dificuldade, mas Deus está garantindo a vitória. Por isso eu vejo, aleluia, Provérbios 21:31, aonde está escrito: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. O inimigo pode se levantar, mas a mão do Senhor, aleluia, já está sobre a sua vida. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Escute, preste atenção. Eu vou retomar aqui rapidamente, que as horas já se avançam. Ei, preste bem atenção no que eu vou dizer. Então agora, aleluia, Deus deu uma ordem para Pedro: vem Pedro, aleluia. E Jesus está garantindo, aleluia, que era ele. Mas quando ele começa a dar os passos, quando ele começa a andar, estender os seus passos, a Bíblia diz que as águas agora, aleluia, ele começa a submergir, ele começa a descer, ele começa a se afogar, aleluia. Então eu vejo aqui agora a manifestação gloriosa, e o quanto o Senhor te ama, aleluia, e o quanto o Senhor ama os teus filhos sagrados. Jesus estende o seu braço forte. Quando eu me deparo com a Bíblia, aleluia, em Isaías 43 verso 2, aleluia, ele está dizendo: e quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão, aleluia, e nem fogo, aleluia, te queimará, ou chama nenhuma, ou chama, aleluia, arderá em ti, aleluia. Ele está dando a garantia da vitória, dizendo mais uma vez: pode vir, meu filho, que eu estou te acompanhando, aleluia. Então ele começa a submergir. O braço do grande eu sou está estendido, aleluia, e começa a levantar, aleluia. Pedro, aleluia, eu quero te dizer algo, por revelação do Espírito de Deus. Pode ser que no meio da tua caminhada você chegue a cair, você chegue a submergir, mas ali sempre vai estar o grande eu sou, aleluia, com o braço estendido para te levantar, para te pôr de pé. Por isto ele está se manifestando, aleluia, no verso de número 11, ele está dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu fiz ouvir, e deuses estranhos não há entre vós, porque vós sois a minha testemunha. Eu sou Deus. Aí no verso 13 ele está dizendo: e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrá-los da mão, aleluia, das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Será que você pode adorar, glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Será que você pode bem dizer o nome do grande eu sou? Porque ele está dizendo para você: pode vir, porque a vitória é certa. Ainda que você chegue a andar, as ondas te submerjam e te afunde, o braço do Senhor vai se levantar ao teu favor. E se ele está levantando, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Eu tento imaginar a cena de quando Pedro estava afundando, Jesus estendendo o braço, aleluia, e te levantando. Será que você pode contemplar o Senhor levantando os teus sonhos, os teus projetos, restaurando a tua casa, visitando o teu parente que deve estar, aleluia, dentro de um hospital, alguém conhecido que está sofrendo, está padecendo, mas ele está dizendo: eu sou o Senhor,
aleluia, eu fiz, eu criei, aleluia, e Deus já está dizendo, está decretando a sua vitória, dizendo: eu vou de encontro, eu sou o teu Deus, eu cuido de vós, e ainda que no meio da angústia, e ainda que no meio da aflição, você passe, aleluia, dor, sofrimento, a graça de Deus vai te acompanhar, a bênção de Deus vai estar contigo, aleluia. Eu nunca vi, aleluia, o justo, aleluia, mendigar o pão, ou passar, aleluia, fome, passar problemas, aonde o Senhor a esqueça. Eu nunca vi na Bíblia Deus, em momento algum, virar as costas para um filho seu, ou desamparar. Antes a mão potente dele vai acompanhando aonde você estiver, aonde você for, a presença de Deus vai junto. Alabracandará manturi randarábia, oravachandará, eu sinto a presença de Deus. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Quantos pode glorificar a este Deus que é digno de toda honra e de toda glória? É este Deus, aleluia, que é o teu socorro. Eu vi Davi dizendo, aleluia, aleluia, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E ainda que você chegue a sofrer, a submergir, o braço do Senhor vai te levantar, o braço do Senhor vai te colocar de pé. Se você crê nisso, se coloque de pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você nesse momento vire para este irmão que está do seu lado, aleluia, e você vai profetizar na vida dele, aleluia. Você vai dizer para ele: ainda que no ano, aleluia, de 2014 venhamos passar luta, ainda que no ano de 2014 venhamos passar prova, a presença do Senhor e o seu braço forte vai estar estendido para nós, aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus de eterno Pai, Deus santo e poderoso, nós te louvamos e glorificamos, ó Deus, pela palavra que o Senhor, aleluia, nos daste. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome, ó Pai, porque, querido, no momento da luta, no momento da dificuldade, a sua presença está conosco. Ah, Deus,